Leitura diária. Livro de Números, capítulo 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são estes homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui, esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta
e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou eu, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Amém? Para refletir: as constantes vitórias sobre os seus inimigos, o milagroso livramento do Mar Vermelho e os projetos de Deus em favor de Israel no Egito fez deste povo o mais temido entre as nações. Além de ser muito numeroso, o santuário móvel revelava a presença de um Deus todo-poderoso e intimidava todo aquele que o avistava. Diante de tão poderosa ameaça, Balaque, rei dos Moabitas, temeu por seu reino. Ele sabia, porém, que não se tratava apenas de evitar uma guerra com lanças e espadas, mas de um conflito que envolvia forças espirituais. Julgando haver na terra
alguém capaz de interromper a bênção divina, Balaque mandou chamar um conhecido adivinho, cujos encantamentos eram famosos em seus resultados. A Bíblia não menciona a origem de Balaão, mas que ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Persuadido pelos anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, Balaão lhes ofertou pousada e lhes pediu que aguardasse a resposta do Senhor quanto ao seu pedido. A primeira fala do Senhor ao vulgo profeta veio em forma de pergunta: quem são estes homens contigo? Ora, Deus sabia quem eles eram. A pergunta era, na verdade, uma reprovação à atitude de Balaão, que deveria tê-los mandado embora assim que tivesse ouvido a proposta. Mas seu coração ansiava pelas recompensas oferecidas. Ciente da resposta divina, logo pela manhã dispensou os príncipes de Balaque, para que retornassem à sua terra. O medo do rei, pelo confronto com o povo de Deus, no entanto, fez Balaque insistir com Balaão, enviando-lhes príncipes mais honrados do que os primeiros, com promessas superiores. A primeira experiência não foram suficiente para que Balaão dispensasse a comitiva. Ele esperava que, de algum modo, pudesse ser recompensado. Segunda vez, submeteu-se aos encantos da cobiça. O Senhor já havia lhe dado resposta, mas ele insistiu em obter a resposta que pudesse favorecê-lo. Partindo para uma missão fadada ao fracasso, seguiu a passos pesados ao encontro de seu benfeitor. Sua consciência não o deixava em paz, e nesta viagem maldita aliviava suas tensões, espancando o animal que parecia estar tão nervoso quanto o dono. Por 3 vezes o anjo do Senhor se pôs no caminho de Balaão a fim de tirar-lhe a vida, e por 3 vezes a jumenta que o carregava o livrou da morte. Então o Senhor fez falar a jumenta, que iniciou o diálogo mais estranho da história da humanidade. Balaão estava tão desorientado que não se deu conta de estar conversando com um animal, até que Deus abriu seus olhos e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Prostrado, com o rosto em terra, Balaão recebeu a última orientação acerca do que fazer, e ao chegar diante do monarca de Moabe, deixou claro de que seus encantamentos não poderiam prevalecer diante da vontade de Deus. A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Levado para lugares cada vez mais altos, Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Olhando de cima, Balaque considerava lançar sobre Israel a maldição que os destruiria, ignorando que do mais alto lugar há um Deus que cuida do seu povo. A atitude de Balaão frente às ofertas de Balaque representa a atitude de muitos frente às ofertas de Satanás. Mesmo reconhecendo a reprovação divina quanto ao mal que os assedia, até resistem por um tempo, mas, retornando o inimigo com mais tentações, com mais sugestões, sem resistência moral e espiritual, ignorando o poder que lhes foi dado a resistir à primeira oferta, são deixados a seguir pelo caminho que escolheram. E mesmo que usem o nome do Senhor para justificar suas escolhas, em seu íntimo há um conflito gerado pela conscienciosa certeza de que estão partindo para um caminho contrário à vontade de Deus.
Faz parte integrante da fé cristã acreditar em relatos como o dilúvio, o grande peixe que engoliu o profeta Jonas e a conversa entre Balaão e a jumenta. Os atos sobrenaturais de Deus simbolizam o seu grande zelo em fazer com que o homem caminhe na direção correta. A jumenta simboliza o incomparável amor de Deus em nos salvar de nós mesmos. Como Balaão, muitos vagueiam pelas estradas da vida em busca de honras desta terra. A justiça de Deus arde como espada flamejante diante de nossos pecados, mas as suas misericórdias nos desviam do castigo merecido. Convencidos de que estamos seguindo na direção certa, somos comprimidos pelas circunstâncias e a dor e o sofrimento tornam-se instrumentos para nos despertar de nossa letargia. Então, desviados e feridos, nos sentimos desamparados, como quem perde o chão. Tudo isso, no entanto, se não reconhecido como atos de Deus para nos salvar, provoca no homem o desejo de vingança e olhamos para as nossas frustrações com a mesma ira de Balaão por seu animal de carga. O mesmo Deus que converteu a língua de uma jumenta em língua de erudito é aquele que age em defesa de seu povo hoje. Inimigos podem até nos olhar de cima e assumirem posições mais elevadas, mas a nossa confiança deve estar em Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1, 2. Nada deste mundo é mais amado por Deus do que o seu povo. Somos alvos das bênçãos e das misericórdias divinas. Não incorramos no erro da igreja de Pérgamo, que sustentava a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Apocalipse 2:14. No que tudo indica, Balaão prosseguiu em auxiliar o rei de Moabe em suas investidas contra Israel. Isso nos mostra que precisamos ter muito cuidado quanto àqueles que afirmam ser profetas de Deus, mas cujos corações estão contaminados pela cobiça. Avancemos em oração para as cenas seguintes dessa história repleta de ricos ensinamentos. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém?